Olá, bem-vindo a mais uma aula, essa é a nossa quinta aula do nosso curso de Word completo. Nós vamos estar trabalhando agora com a guia da página inicial. Então, na aula anterior a gente viu sobre as guias, falamos sobre as guias, não entramos em detalhe. E nessa aula a gente vai detalhar a guia página inicial. O que a gente pode estar trabalhando nessa guia e o que a gente pode estar fazendo nela. Então, se a gente olhar aqui, voltando, página inicial. Página inicial, nós vamos ter aqui ferramentas para a gente estar trabalhando com formatação, marcação, numeração, recuo. Então, como que a gente vai utilizar? Primeiro, quando você abre um arquivo novo ou quando você abre um arquivo já existente, o Word abre nessa guia, página inicial. Nela aqui a gente tem as ferramentas para cortar, recortar e copiar, o pincel de formatação, nós vamos estar trabalhando uma aula exclusiva com ele. Nessa guia a gente tem as fontes. Lembrando, o que é uma fonte? O Windows ele vai desenhar a letra. Para que ele desenhe, ele precisa de uma fonte para mostrar o modelo que ele vai desenhar. Então você tem várias fontes que você pode estar utilizando para poder estar desenhando. Vamos supor, aqui ó, eu venho, clico e vou escolhendo o tipo de letra que eu quero trabalhar. Então a fonte que eu quero trabalhar. Aqui eu tenho o tamanho, então nós vamos dentro da guia da página inicial trabalhar com o tamanho da fonte, o tamanho da letra. Eu posso estar aumentando o tamanho da letra. Depois nós vamos estar entendendo um pouquinho qual tamanho eu devo usar, qual tamanho para títulos, essas coisas, tá? Porque eu não posso chegar e fazer de qualquer jeito quando eu for fazer um documento mais profissional. Eu tenho aqui também botão para aumentar o tamanho da fonte ou diminuir o tamanho da fonte. E lá na aula que nós vamos falar sobre atalho, nós temos como fazer isso também por atalho no computador, tá? Então tem aqui aumentar ou diminuir a fonte. Eu tenho aqui para transformar maiúsculas, ó, todas as letras maiúsculas, a primeira letra de cada para as maiúsculas, colocar invertido, o que for. Então eu tenho várias formas de estar trabalhando com maiúsculos ou minúsculos aqui. Então, se você digitou, principalmente quem é iniciante, está digitando tudo maiúsculo, você não precisa apagar tudo para fazer, não. Basta você vir na ferramenta e colocar aqui primeira letra de cada frase maiúscula. Se tiver uma palavra ou outra para arrumar, fica mais fácil. Eu tenho os botões de estilo, negrito, itálico, sublinhado, sendo que sublinhado eu posso ter várias opções do sublinhado, inclusive a cor eu posso estar mudando, tá? Então, o sublinhado aqui, você pode estar utilizando ele, o padrão, ou de várias formas. E eu posso ter nenhum também. Nota que quando eu clico em cima de um botão qualquer, ele fica marcado. Significa que ele está aplicado no meu documento. Se eu clicar novamente, ele vai desmarcar. E aí ele tirou, não está mais aplicado ali em cima. Nós temos a opção de taxado, subscrito e sobrescrito. O que é isso? Se eu vier aqui, ó, eu posso subscrever, ele vai usar só metade de baixo da linha, sobrescrito a outra metade, ó. Então, se eu vier aqui, é o subscrito, aqui é o sobrescrito, tá? E mostra o atalho pra gente. Ctrl mais Shift mais. Então, você tem aqui Ctrl, aperta o Ctrl e Shift junto e dá um toque no mais, tá? Aqui, Ctrl, segura o Ctrl e aperta o igual. Então, se você olhar sempre aqui, quando você para em qualquer botão, você tem a opção de atalho, tá bom? Aqui eu tenho os efeitos, tá? Então, eu tenho efeitos no meu texto, tipografia, eu posso escolher o que tiver selecionado, eu vou estar aplicando. Então, vou pegar essa palavra aqui, ó. Poderia pegar uma frase, um texto qualquer, ó. Mas o que eu fizer aqui, ó, ele vai estar aplicando em cima daquela palavra ou daquele texto selecionado, ok? Eu tenho aqui um realce, então vou colocar uma cor, é como se a gente estivesse usando marca-texto. Isso se você limpar a formatação, isso continua, tá? A gente tem um botão para limpar a formatação aqui, mas quando você põe um realce, ele continua. E eu tenho aqui a cor da fonte, ó. Posso estar mudando a cor da fonte. Caso você queira mais cores, você pode clicar aqui, ó. E aí você pode pegar as cores padrão e pode também personalizar a cor que você quer utilizar, certo?
Existem outras formas de você trabalhar com cores para texto. Muita gente não sabe, mas você pode utilizar, por exemplo, o gradiente. Então você pode estar utilizando gradiente para estar trabalhando com cores de fontes também, tá? Tem os botões aqui em cima, marcadores. Então posso utilizar marcadores, vários tipos de marcadores. Nós vamos ter aula sobre isso. Posso utilizar os numeradores, várias formas de numerar também, certo? E eu tenho, por último aqui, a lista em níveis, tá? Então, posso estar trabalhando com essa lista em níveis aqui também. Posso ir lá e escolher como que eu quero quando eu for trabalhar com numeradores. Eu tenho a opção, vou pôr aqui, vamos supor, Microsoft Word. E como a gente está trabalhando 65, eu tenho alinhado à esquerda, que é o padrão. Posso utilizar centralizado, nota que tem um atalho também, tá? Centralizado à direita, e posso utilizar aqui, ó, nota que o meu texto aqui está todo irregular do lado direito, mas se eu vier e clicar nesse botão, a gente chama justificar. Então justificar, ele alinha tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Nota que está certinho aqui embaixo, ó. Se eu vier aqui embaixo, ó, todo ele termina no mesmo lugar, tá? Bom, e aqui eu tenho o espaçamento entre linhas. Olha só. Eu tenho espaçamento. O padrão é 1,15, mas eu tenho 1,5, 2. Ele vai dar um espaço maior entre uma linha e outra. Então, ele aumenta o espaço entre as linhas. Não significa que eu posso colocar nada ali no meio, não. Ele simplesmente faz as linhas ficarem mais espaçadas. O padrão, então você trabalha com 1,15. Aí, por exemplo, cliquei aqui. Vim aqui em cima, ó, 1.15, vim aqui, 1.15. A diferença é que esse texto aqui está no tamanho 11, olha aqui em cima, e esse texto aqui está no tamanho 12. Se eu selecionar aqui e voltar ele para o tamanho 11, ó, elas ficam iguais, tá? Lembrando que quando aparece esse sublinhado vermelho, é que ele não está entendendo essa palavra, tá? Então, essa palavra não existe no dicionário. Se for um nome próprio, eu coloco maiúsculo. Palavras em inglês dentro de um texto com um dicionário em português também vão estar desse jeito. Aqui na frente eu tenho, então vou selecionar essa linha, nós vamos ter uma aula depois falando sobre seleção, ok? Mas aqui eu tenho, perdão, eu tenho aqui a seleção do título, posso estar colocando um fundo nela, um sombreamento, então posso escolher a cor que eu quero, ou inclusive outras cores, fica a seu critério, tá? Então, escolher essa cor, tá ótimo. Posso colocar bordas, então borda superior, inferior. Você pode estar colocando aqui o tipo de borda que você quiser. Então, tá aqui, vou centralizar, ó. Já comecei a dar uma cara, uma formatação para esse meu texto. Vou voltar aqui, lembrando, voltar, você vai apertar Ctrl Z, tá? Tá aqui. Eu tenho os estilos prontos aqui, eu tenho estilos de título, posso estar utilizando, ó. Eu tenho vários estilos aqui que eu posso estar trabalhando. Nós vamos ter uma aula que fala um pouquinho sobre isso. Como que você faz, como é que você cria um estilo para poder trabalhar, como é que você usa, como é que você pode limpar essa formatação. Aqui nós podemos localizar um determinado texto, localizar e substituir. Nós podemos fazer uma seleção, selecionar todo o texto, objeto, mas nós vamos estar trabalhando com a aula somente sobre seleção, ok? E aqui, essa última é um recurso que eu tenho agora, que ela é muito útil. Qual que é? Se eu clicar aqui no botão ditar, então, ó, aqui eu vou ditar. Então, quando eu clico nesse botão ditar, ele vai escrever na tela para mim o que eu for falando. É claro que eu vou ter que falar de uma forma mais pausada, vou ter que falar de uma forma que ele consiga interpretar. Não adianta eu querer que ele fale de uma forma gracinha, não, que não vai entender. Ok? Então você fala de uma forma mais pausada, mais simples. Você pode colocar uma vírgula. Ok? E por aí vai. Vou parar aqui. Essa foi a nossa aula de hoje. A gente viu, então, essa guia da página inicial. Se você gostou dessa aula, curte a aula aí. Se você quiser, puder ajudar o nosso canal, compartilhe a aula, se inscreva no nosso canal.
é de muito bom grado, tá ok? E quem quiser pode acessar o curso também lá pelo portal www.etempodeaprender.com.br. Eu agradeço muito. Gente, um abraço, fiquem com Deus, até mais, até a nossa próxima aula. Lembrando que nós estamos falando sobre guias nessas aulas agora, ok? Um abraço, aqui quem fala é Luciano.